Vascaínos, nas últimas semanas, uma série de acontecimentos trouxeram dúvidas à nossa torcida. E eu estou aqui para esclarecer essas dúvidas, para trazer algumas informações que são relevantes, não só para a vida do clube, mas para todos vocês que acompanham e se dedicam ao nosso clube. Bom, primeiro eu queria deixar bem claro que são divergências, a meu ver, pequenas. Eu acho que em 90% ou mais, 95% de tudo que se faz no clube, havia uma convergência entre as minhas ideias e de toda a equipe de gestão. Essas divergências, elas giram em torno do orçamento do futebol. Uma das coisas que nós fizemos nesses 2 anos foi controlar o custo do futebol. Nós conseguimos reduzir o custo em 2018. Em 2019, nós iniciamos a temporada com a ideia de manter a folha ali por volta dos 4 milhões e pouco, 4 milhões e 200 líquidos. E aí, no meio do campeonato, com as dificuldades que o time apresentou, a gente foi obrigado a investir um pouquinho mais, até para preservar o clube na primeira divisão, entendendo que a queda do Vasco para a segunda divisão seria extremamente prejudicial ao nosso projeto de recuperação financeira. Como o futebol ele implica, né, na maior parte do custo do clube, havia um entendimento, há um entendimento por parte das pessoas que estão no financeiro de que deveria haver um corte radical no futebol. Eu até concordo que a gente mantenha ainda um orçamento baixo com o futebol, mas esse orçamento não pode ser tão baixo que comprometa a manutenção do clube na primeira divisão. Então isso eu não abro mão, era nisso que eu me batia. Eu acho que havia uma proposta que a gente baixasse a folha para 3 milhões e 300, eu insistia que deveria ser algo em torno de 4 milhões. Entendo que essa diferença não deve ser encarada como gasto, mas sim como investimento, porque eu acho que a partir do momento que você tem uma equipe mais qualificada, você tem premiações maiores no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil, na Sul-Americana, você consegue uma fidelidade maior do sócio-torcedor, que também vai trazer recursos. Então essa diferença, eu acho que ela facilmente se paga a partir dessas receitas que eu acabo de dizer. O que a gente tem que pesar é o quanto se pode arriscar, né? Até onde se pode arriscar. E sinceramente eu acho que um investimento de 4 milhões e 300 para o futebol não é um grande investimento, mas é suficiente para você ter uma certa segurança, uma certa garantia da manutenção do clube na Série A e brigando ali do meio da tabela para cima. Investimento de 3.300 significaria não renovar nenhum dos contratos, né, daqueles que venceram, todos esses jogadores que deixaram o clube, e não trazer nenhum reforço, ou seja, jogar basicamente com aqueles que ficaram e a divisão de base, né, com o sub-20. Eu concordo que nós temos que usar a divisão de base, que nós temos que usar a nossa base, que é uma base forte, mas a gente não pode colocar toda a expectativa em cima dos meninos, porque eles precisam de tempo para amadurecer e dar a resposta que nós esperamos. Tenho trabalhado para isso, é fácil de ver, vários jogadores nós dispensamos no final do ano, trabalhamos para emprestar alguns jogadores que não seriam utilizados. Eu tenho o compromisso de manter essa austeridade, de manter essa firmeza, mas acho, na minha opinião, que nós deveríamos contratar de maneira pontual, como foi o Germancano, talvez trazer aí mais um jogador de meio, talvez mais um zagueiro, mas assim, de maneira muito pontual, sem extrapolar, mas sempre preservando aquilo que é mais caro. A manutenção do Vasco na Série A, isso eu não abro mão. Olha, nós tínhamos a intenção de renovar com o Rossi, mas até em linha com essa austeridade financeira, nós propusemos ao atleta
é a renovação do contrato pelos mesmos valores, pelo mesmo valor que ele recebia no contrato anterior. E depois de algumas conversas, o seu empresário disse para o Mazzuco que eles tinham uma proposta para receber o dobro do que recebia no Vasco e mais luvas. E o Vasco, lamentavelmente, não tem condições de cobrir essa oferta. Então, por isso, a gente não renovou com o Rossi. A gente sabe qual o valor do salário do Dedé. Existe uma diferença grande entre aquilo que ele recebia nesse contrato e o que a gente pode pagar. Uma vez que ele esteja livre, que ele rescinda o contrato de alguma forma com o seu atual clube, ele estando livre, existe o interesse do Vasco, claro, mas sempre dentro desse nosso planejamento de manutenção de uma folha salarial enxuta. O Guarim é um atleta que caiu nas graças da torcida, a gente sabe que é um atleta qualificado, que se identificou muito com o clube. O Vasco tem total interesse na sua manutenção, mas, entretanto, nós ainda temos uma divergência, uma diferença entre aquilo que o clube propõe e o que o atleta entende como sendo o necessário para que ele renove o contrato. Obviamente, a gente ainda nutre a expectativa de renovar o contrato, de fazer um novo contrato com o jogador. Estamos ainda mantendo conversas com o seu procurador e, quem sabe, um pouco mais de flexibilidade de lá e de cá, a gente consiga chegar a um denominador comum. Desde que nós assumimos o clube em 2018, nós procuramos manter uma austeridade muito grande no que diz respeito à recuperação financeira do clube. Então, desde o início, nós buscamos reduzir os custos e eles foram muito bem controlados nos anos de 18 e 19. Isso não é suficiente. Isso não é suficiente porque existe um endividamento muito grande, que era da ordem de 680 milhões em 18, nós conseguimos baixar para algo em torno de 580 no final do ano, ou seja, iniciamos o ano de 19 com uma dívida de 580 milhões e essa dívida ela bate a porta todo dia, ela compromete o nosso caixa. Por mais que a gente produza, por mais que a gente consiga aumentar as receitas, essa dívida ela consome esses recursos. Nós tivemos um ano de 19 ainda muito difícil, né? Isso era esperado por conta do tamanho da nossa dívida e assim, especialmente porque é uma dívida de curto prazo, ou seja, é aquele credor que já está há muito tempo esperando para receber, que já está via judicial cobrando o clube, quer seja por penhora, quer seja por bloqueio de bens. Por outro lado, o ano de 19, nós não tivemos venda de nenhum ativo, de nenhum jogador. O marketing não respondeu da maneira que nós esperávamos, muito em função das condições do próprio país, da crise que o país enfrenta. E nós, além disso, por conta de penhoras e de comprometimento dos nossos recebíveis junto à TV, só para que vocês tenham uma ideia, entre janeiro e outubro, nós não tivemos a entrada de nenhum recurso oriundo da televisão. Então, nós tivemos que nos manter de janeiro a outubro sem nenhum recurso da TV. Só em outubro é que entrou alguma coisa que não foi nem suficiente para pagamento de uma folha salarial. E aí existiu uma expectativa de, em dezembro, né, com o pagamento de uma parcela maior, que faz parte da premiação do Campeonato Brasileiro, que nós recebêssemos algo em torno de 22 milhões. Ocorre que existiam 15 penhoras incidindo diretamente em cima da Globo. Nós já vínhamos trabalhando desde o meio do ano uma operação com a Globo para que nós pudéssemos tratar essas penhoras, ou seja, pegar um recurso e com esse recurso
a gente conseguir pagar essas penhoras com um deságio, com um desconto da ordem de 40%. E aí a PGFN penhorou todos os 22 milhões e nós conseguimos negociar, a meu ver, muito bem com a PGFN, mas tivemos que disponibilizar desses recursos algo em torno de 8 milhões. Com essa operação que foi realizada e a retirada dessas penhoras, não sobrou praticamente nenhum recurso oriundo da TV. E aí, com isso, nós não conseguimos honrar com os compromissos de folha salarial de funcionários e de atletas. E agora nós estamos trabalhando num novo contrato de publicidade, de patrocínio, mais o patrocínio da Avan, para com esses recursos, então, a gente saldar esses compromissos. Nós tínhamos, como eu disse, sobre os recebíveis da Globo, incidindo 15 penhoras. Uma grande dificuldade que nós tivemos nessa negociação é porque nós começamos lá com 11, 12 penhoras e a cada hora surgiu uma penhora nova. A última delas, depois de ter sido fechado todo o acordo, né? E não se conseguiria colocar de pé esse acordo se nós não contemplássemos todas as penhoras. Era preciso que todas as penhoras fossem resolvidas para que esses recursos fossem disponibilizados. Então, de última hora surgiram duas penhoras, uma delas de R$600 mil, e que nós acabamos tendo que incluir nessa negociação. Isso totalizava algo em torno de 63 milhões. Através dessas negociações, nós conseguimos um desconto, baixando para 45 milhões, pagamos 24 milhões à vista e conseguimos parcelar o restante aí pelos próximos 2 anos. Então, acho que isso foi um grande feito, foi uma grande conquista. Isso faz parte de um trabalho que nós temos feito ao longo de todo o ano para dar tratamento a esse endividamento do clube, não o fiscal, que esse especialmente uma grande parte está resolvida no Profut, mas esse civil e trabalhista que sufoca o clube, né? Então, essa primeira operação, nós baixamos essa dívida e a ideia é uma outra operação em sequência para que a gente pague uma boa parte dessa dívida com um desconto grande. Isso é o que vai conseguir aliviar o fluxo de caixa do clube para que ele possa voltar a honrar com os seus compromissos. Mas isso não é um trabalho fácil, é um trabalho que tem sido feito aí ao longo dos meses, depende de muita negociação. Esses acordos que foram feitos são de dívidas antigas. Então, só para citar aqui, a gente pagou dívida do parceiro que trouxe a Eletrobras, de ex-atletas do passado, uma série de outras empresas com dívidas que vinham sendo roladas há mais de 10 anos. Então, o meu tratamento com os atletas e a comissão técnica do clube sempre foi muito transparente. Dizer para eles, mostrar para eles qual era a nossa dificuldade e o que o clube estava fazendo. Então, olha, o clube está trabalhando essa situação aqui, essa operação, para trazer esse recurso e com isso pagar o salário, ou pagar isso, ou pagar aquilo. E sempre houve um ótimo diálogo entre a direção e os atletas, que por sinal sempre foram muito parceiros, sempre vestiram de fato a camisa do clube. Em 2019 nós tivemos esse exemplo, com todos os atrasos, com todas as dificuldades, eles se dedicaram ao máximo, óbvio, fazendo as cobranças quando achavam que precisavam cobrar, que precisavam entender o que estava acontecendo, mas sempre entendendo o lado do clube e abraçando a causa do clube, né? Especialmente através do seu capitão, do Castan, que foi sempre uma pessoa muito firme, muito reta, mas não só ele, de outras lideranças do grupo, como o Fernando Miguel, enfim, vários outros, Pikachu, Ramon,
Então sempre houve um diálogo muito franco entre a direção e os atletas, como o que aconteceu agora recentemente. Eu estive na concentração, logo após a apresentação dos atletas, e tive uma conversa com os jogadores. Bom, do ponto de vista financeiro e esportivo, acho que vai ser ainda um ano bastante difícil para o clube, um ano em que a gente ainda tem um impacto grande do endividamento e que vai precisar ainda manter os cintos apertados, né, controlando as despesas e buscando novas receitas, mas é também um ano de grande expectativa, um ano em que a gente pretende colocar de pé o nosso CT, pretende inaugurar o nosso CT em Jacarepaguá. Por outro lado, a obra de ampliação e modernização de São Januário também é uma expectativa muito grande, com possibilidade de se colocar de pé a partir do segundo semestre. Enfim, é um ano de grandes desafios, mas de muita expectativa. Nós estamos assim, bastante otimistas em conseguir passar por mais esse ano em direção à reestruturação do clube, em direção ao equilíbrio financeiro do clube e, em última análise, a volta no futuro próximo às grandes conquistas. Bom, saudações vascaínas.